Paz do Senhor, tudo bem? Vamos estar fazendo a mensagem de Cristo hoje em Mateus 4, 1 e em Lucas 4, 14. Vai falar sobre o Espírito que conduz, né? É o Espírito que conduzia Jesus e é Ele que conduz a nossa vida hoje. Mateus 4 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo é que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, mostra para nós que todo o controle estava nas mãos do Espírito Santo. Todo o controle da vida de Jesus estava nas mãos do Espírito Santo. Porque foi o próprio Espírito Santo que, saindo Jesus do Rio Jordão, levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aí Lucas, versículo 14, capítulo 4, versículo 14, os primeiros versículos ele vai tratar desse mesmo caso. E no versículo 14 diz assim: então pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ou seja, pelo mesmo Espírito, Jesus foi levado desde o Jordão para o deserto. Desde o batismo, no momento em que o Espírito desceu em Jesus, o levou logo para o deserto. Nós normalmente esperamos que, quando o Espírito vem a nós, nos leve a águas tranquilas, nos leve a situações boas, né? Nos leve a ficar bem, ficar protegido de tudo. Mas aqui foi diferente com Jesus. E é isso que acontece na nossa vida. E a gente tem que esperar isso. Assim que Jesus teve o seu batismo nas águas, o Espírito desceu nele em forma de pomba e o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Já pensou isso? Na nossa vida. É um padrão. Você já viu isso, que quando você se batiza, no sentido que quando você quer algo mais próximo do Senhor, quando você se dedica mais a Deus, as tentações vêm sobre a sua vida para tirar aquilo que você recebeu lá no batismo, tirar aquilo que você recebeu na sua entrega na palavra, na sua entrega em oração, na sua entrega em jejum. Já vem os problemas logo, porque é esse o padrão. Nós somos revestidos e somos testados. É assim que aconteceu com Jesus. E logo assim, o próprio Espírito que está conosco no batismo, é Ele que nos permite ser testados, está conosco lá no teste, e é Ele que nos traz de volta, como foi com Jesus. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Então isso é magnífico, porque a gente pode perceber o cuidado de Deus. Ele não nos deixa só. Ele não está conosco e na hora dos problemas ele nos larga, não. Ele está ali observando, fazendo com que a gente possa passar por esses problemas e trazermos de volta. E aí diz o versículo 15, e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Esse é o princípio que Deus quer na sua vida. Ele quer que você tenha uma mudança, uma morte espiritual e uma ressurreição espiritual simbolizada no batismo. Após essa ressurreição, você é levado para um teste para que você mesmo e eu mesmo, para que a gente saiba se nós estamos preparados para a missão. Não é para Deus saber, é para nós sabermos se estamos preparados para essa missão. Porque é Deus que nos dá a missão. Então ele precisa que nós saibamos que nós estamos preparados para ela. Versículo 16 diz, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha, coisas interessantes aqui nesse versículo. Ele chegou a Nazaré, onde ele foi criado.
Irmão, barreira grande é você estar falando das coisas do Senhor, estar pregando a palavra de Deus aonde você foi criado. É muito complicado, é muito difícil. Você, quando chega onde você não foi criado, você tem outra receptividade. As pessoas não te conhecem e te dão crédito. E por incrível que pareça, o contrário acontece quando as pessoas que te conhecem, mesmo sabendo que você é de boa índole, mesmo sabendo que você é de boa família, mesmo te conhecendo desde criança, como aqui foi com Jesus, onde ele foi criado, sabiam que ele era filho de José, sabiam que ele era filho de Maria, sabiam a índole da família de José e de Maria, do garoto que teria sido bem criado, mesmo assim não dão o valor. Isso é algo que infelizmente vai se cumprir por toda a nossa vida aqui nessa terra, porque foi Jesus que falou que o profeta da terra não tem honra senão na sua própria terra, na sua própria pátria. E isso vai também para dentro da nossa casa. Isso vai em todos os âmbitos. É na sua casa que às vezes você tem menos valor, infelizmente. Aí parte para o seu trabalho, parte para a sua cidade, parte para o seu estado, para o seu país. E aí vai, né, avolumando as coisas. Na igreja não é diferente. Às vezes a pessoa dá valor a mais àquele que vem de fora para ouvir uma palavra e nem conhece a vida daquela pessoa, do que valorizar o pastor da sua própria igreja que você conhece. Valorizar a palavra de um irmão da sua própria igreja que você conhece. O que é mais fácil acontecer? Você dar a chave da sua casa para um estranho ou para quem você conhece? Eu daria a chave da minha casa para quem eu conheço. Se eu tiver que entregar a chave da minha casa para alguém, seria para alguém que eu conheço, não para um estranho. E por que nós entregamos, às vezes, o acreditar, a, a boa vontade de receber as pessoas, a pessoas de fora, do que a pessoas conhecidas? Precisamos repensar isso. Porque conhecemos as pessoas é que devemos dar o valor a elas, se elas as têm. Se ela tem esse verdadeiro valor, então dê o valor, não importa se ela é de fora ou se é da terra. Valorize aqueles que você conhece. Né? Jesus, ele não foi valorizado, porque estava aqui no local onde ele foi criado. Então, quando ele foi ali na sinagoga, ele pegou o livro para ler das Escrituras. E versículo 17 diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí ele aqui para a leitura. E o versículo seguinte diz: e cerrando o livro, fechando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, devolveu a pessoa, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todo mundo ficou esperando para ver o que ele ia dizer. Então começou a dizer-lhes: hoje cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Eles devem ter ficado assim, né? Hoje se cumpriu essa escritura, então ele está dizendo que ele é a pessoa no qual o Espírito do Senhor está sobre e que ungiu para fazer essas coisas, mas esse seria o Messias. E ele quis dizer: eu realmente sou o Messias. Mas uma coisa interessante é que esse escrito do livro de Isaías está no capítulo 61 e Jesus não leu todo o capítulo. Veja até onde Jesus leu. Isaías 61, versículo 1 e 2 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos
e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Pronto. Jesus parou aqui. A apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas aqui em Isaías não tem um ponto. É só um versículo linear que continua dizendo assim, ó. E o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes. Essa frase, e o dia da vingança do Senhor e a consolar todos os tristes, Jesus não leu. Ele simplesmente parou até ali, o rolo fechou, deu ao ministro de volta e começou a dizer, hoje se cumpriu. Por que que ele não disse, ele não leu direto e o dia da vingança do Senhor? Porque esse dia da vingança do Senhor ainda é na sua volta. E ele não poderia ter lido essa frase completa e ter dito que naquele dia, há 2000 anos atrás, teria se cumprido isso. Porque o dia da vingança do Senhor e o consolo dos tristes, que é o nosso consolo, ainda virá no dia da sua volta. Entendeu? Por isso que Jesus sabiamente recolheu o livro até ali, porque aquele dia que ele estava ali, aquela época, era o dia do ano aceitável do Senhor. Era para que eles aceitassem a vinda do Messias como o Senhor da vida, como o Senhor que vai trazer para eles o perdão do pecado. Eles estavam querendo que viesse um rei que retirasse Roma do trono. Mas Jesus queria retirar o pecado do trono do coração deles. Às vezes nós estamos assim, querendo que Jesus venha de uma forma para nós, nos libertar de uma situação financeira ruim, nos libertar de uma situação de saúde ruim, nos libertar de uma situação qualquer ruim, mas Deus quer primeiro nos libertar de amarguras, nos libertar de preconceitos, nos libertar de falta de perdão, nos libertar do pecado. É isso que Jesus quer na nossa vida. E aí sim, na sua volta, vai se cumprir. E o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Vamos estar firmes nessa caminhada. É só uma fase que nós estamos passando. Logo, logo vai passar. Daqui a pouco nós estamos nos reunindo de novo na casa do Senhor e fazendo a obra do Senhor do jeito que precisa ser feita. Se continuar dessa forma, estaremos fazendo a obra do Senhor da maneira que o Senhor quer que seja feita. A palavra do Senhor não pode ser contida. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Paz a todos.